Prepare-se para uma imersão bem profunda em um conceito fascinante da Cabala. Último Tomos. Vamos explorar como essa ideia aqui descreve uma contração divina se conecta à tecnologia, à globalização e ao futuro da humanidade. De fato, observar esses aspectos modernos através da lente da sabedoria antiga pode nos oferecer uma nova perspectiva sobre o nosso papel no mundo. É isso, nós vamos nos aprofundando em trechos do texto colado, especificamente os capítulos 24, 25 e 26, para entender melhor essa conexão. Vamos começar então. Chama. Pelo próprio Tsimtsum. Como a contração divina, essa espécie de recuo de Deus, possibilita a existência do universo e da nossa realidade? Boa pergunta. O texto colado descreve o Tsimtsum como a criação de um espaço vazio, um vácuo, onde antes existia apenas a luz infinita de Deus, o Ein Sof. Esse ato de contração não significa a ausência de Deus, mas sim uma ocultação deliberada, um véu que permite a manifestação da criação. É como se a luz divina se atenuasse, para que outras luzes pudessem brilhar, para que a criação pudesse emergir e evoluir. Isso. E dentro dessa criação, surge a humanidade, dotada de livre-arbítrio, com a capacidade de agir e impactar o mundo. Exatamente. E é aí que a tecnologia entra em cena. O capítulo 24 do texto colado argumenta que a tecnologia, nascida da engenhosidade humana, pode ser vista como um reflexo da própria criação divina. Interessante. Mas como podemos conectar a criação de um aplicativo, por exemplo, com a grandiosidade da criação divina? O texto destaca que, assim como Deus organizou esse Sefiró, emanações da energia divina que formam a estrutura da criação, nós, através da tecnologia, também organizamos e manipulamos a matéria, buscando soluções e moldando o mundo ao nosso redor. Então, cada avanço tecnológico, de um simples utensílio doméstico a complexos sistemas de inteligência artificial, pode ser visto como uma forma de ecoar o ato criador divino. Sim, mas com uma ressalva importante. O texto colado enfatiza a Kavaná, a intenção por trás da ação. A tecnologia em si é neutra, mas a intenção com a qual ela é criada e utilizada define seu impacto no mundo e sua conexão com o divino. Ou seja, a mesma ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal, para promover a cura ou causar destruição, dependendo da intenção que a guia. Exatamente. Pense na internet, por exemplo. Ela pode conectar pessoas, globalmente, disseminar conhecimento, facilitar a comunicação. Mas também pode ser usada para propagar desinformação, incitar o ódio e invadir a privacidade. A tecnologia, nesse sentido, atua como um amplificador das nossas intenções, potencializando o nosso poder de agir no mundo, seja para o bem ou para o mal. E isso nos leva ao próximo ponto, a globalização. Sim, o capítulo 25 do texto colado faz uma conexão intrigante entre a globalização e o Tsimtsum. De que forma esses dois conceitos, aparentemente tão distintos, se conectam? O texto argumenta que ambos lidam com a ideia de interconexão. Assim como a Sefirot interagem entre si, formando um todo interdependente, a globalização conecta países, culturas e economias, aproximando a humanidade em uma rede complexa de relações. É como se a globalização, em sua essência, refletisse a interconexão presente na própria estrutura da criação divina. Mas como conciliar essa visão com os problemas da globalização, como a exploração de mão de obra, a desigualdade social, os danos ambientais? O texto colado reconhece esses desafios, mas os enquadra como parte do processo de Tikkun Olam, a reparação do mundo. A globalização, quando conduzida com ética e responsabilidade, pode ser uma ferramenta poderosa para a correção dessas distorções, para a construção de um mundo mais justo e equilibrado. Ou seja, a globalização em si não é o problema, mas sim a forma como a conduzimos, as intenções que a guiam. Exatamente. O texto nos convida a ver a globalização como uma oportunidade de manifestar o Tikkun Olam, de elevar as Nitzotzot, as faíscas divinas aprisionadas no caos, e promover a harmonia no mundo. Essa visão coloca uma grande responsabilidade sobre nós. Nossas escolhas individuais e coletivas moldam o curso da globalização e definem seu impacto no mundo. Mas como podemos saber quais escolhas nos conduzem na direção do Tikkun Olam? Essa é uma pergunta crucial, que nos leva ao tema do próximo capítulo. O futuro da humanidade. O futuro, segundo o capítulo 26 do texto colado, não está predeterminado. É um espaço de possibilidades moldado pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. E é nesse ponto que o conceito de Tsimtsum se torna ainda mais relevante. Se Deus se contraiu, se ocultou, para dar espaço à criação e ao livre-arbítrio, então o futuro está em aberto, esperando para ser escrito pelas nossas decisões. É uma visão empoderadora, mas também assustadora. Temos o poder de moldar o futuro, de influenciar o destino da humanidade, mas também carregamos o peso dessa responsabilidade. De fato. E o texto colado nos apresenta uma série de desafios que a humanidade enfrenta nesse momento crucial da sua história. As mudanças climáticas, a desigualdade social, a polarização política,
a crise de valores. Mas como o Tim Tsun nos ajuda a enfrentar esses desafios? O texto argumenta que esses desafios, por mais complexos que sejam, são oportunidades para o nosso crescimento espiritual, para a manifestação do Tikkun Olam. É como se a própria crise, o próprio caos, contivesse em si a semente da redenção, a possibilidade de transformação. Exatamente. O texto colado nos convida a ver esses desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como convites à ação, à mudança, à busca por soluções criativas e inovadoras. E como a tecnologia se encaixa nesse contexto, ela pode ser uma ferramenta para superar esses desafios ou apenas agravá-los. Essa é uma pergunta crucial, que exploraremos na próxima parte da nossa imersão. A tecnologia, como vimos, pode ser usada para o bem ou para o mal, e a forma como utilizamos terá um impacto decisivo no futuro da humanidade. É verdade. A tecnologia, como a gente estava discutindo, tem esse papel meio ambíguo, né? Pode nos ajudar a construir um futuro mais justo, sustentável, mas também pode nos levar para um caminho de destruição e caos. O capítulo 26 do texto colado explora bem essa dualidade. Você mencionou a inteligência artificial na primeira parte, é uma área onde essa dualidade fica bem evidente, né? Sem dúvida. A inteligência artificial tem potencial enorme, né? Resolver problemas complexos, desenvolver curas para doenças, otimizar o uso de recursos naturais, criar sistemas de energia limpa mais eficiente. Mas a gente também vê o lado, digamos, obscuro dessa tecnologia, com a criação de armas autônomas, sistemas de vigilância invasiva, algoritmos que perpetuam o preconceito, a discriminação. Pois é, o texto colado alerta bastante sobre esses perigos, né? De usar a tecnologia sem uma reflexão ética profunda. Criar uma inteligência artificial poderosa, sem considerar as consequências, sem limites claros, é como abrir a caixa de Pandora. É como dar uma ferramenta poderosa para uma criança sem ensinar como usar com segurança e responsabilidade. Exato. A tecnologia por si só não é boa nem má. O que define o impacto no mundo são as intenções, as escolhas que a gente faz ao criar e usar. E como a gente pode garantir que a tecnologia seja usada para o bem, para promover o Tikkun Olam? O texto colado dá alguma orientação nesse sentido. O texto fala muito da importância da Kavaná, a intenção, né, por trás da ação. Se a gente quer que a tecnologia seja uma força para o bem, a gente precisa colocar essa intenção de curar, de conectar, de promover a justiça, a harmonia. Então a gente precisa questionar cada avanço tecnológico, cada algoritmo, cada ferramenta nova. Ver se está alinhado com os princípios do Tikkun Olam. Isso. A gente não pode se deixar levar pela empolgação com a inovação, sem pensar nas implicações éticas, sociais de cada novo desenvolvimento. E essa reflexão ética, como ela se aplica à globalização. A gente viu na primeira parte que o texto colado conecta a globalização com o Tikkun, com a interconexão, que é inerente à criação divina. Mas como garantir que essa interconexão global beneficie todo mundo, não só uma pequena elite? O texto nos convida a ver a globalização como uma oportunidade, né, de promover justiça social, sustentabilidade ambiental, cooperação entre os povos. Mas, para isso acontecer, a gente precisa agir com consciência, com responsabilidade, com a intenção de construir um mundo mais justo e equilibrado. Então a gente precisa questionar os modelos econômicos que concentram a riqueza na mão de poucos, as práticas comerciais que exploram os mais vulneráveis, as políticas que perpetuam a desigualdade. Sim. A globalização, assim como a tecnologia, pode ser uma força poderosa para o bem ou para o mal. A diferença está nas escolhas que a gente faz, nas intenções. E o indivíduo, o cidadão comum, como ele pode influenciar o curso da globalização, garantir que ela seja usada para promover o Tikkun Olam. O texto colado lembra que cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Nossas escolhas de consumo, por exemplo, impactam a cadeia produtiva global. A gente pode optar por produtos de empresas que respeitam direitos trabalhistas, usam práticas sustentáveis, contribuem para o desenvolvimento local. Então, mesmo pequenas ações, como comprar um café de comércio justo ou escolher um produto feito com material reciclado, isso pode contribuir para o Tikkun Olam em escala global. Com certeza. Cada escolha consciente, cada ato de consumo responsável manda uma mensagem para o mercado, incentiva práticas mais justas, sustentáveis. É como a gente jogar uma pedrinha num lago, as ondas se propagam além do nosso círculo. Mas como saber se nossas ações realmente fazem diferença? Como ter certeza que a gente está contribuindo para o Tikkun Olam e não alimentando um sistema injusto? É uma pergunta importante e o texto colado nos convida a essa autorreflexão constante. A gente precisa avaliar as nossas motivações, as nossas intenções e buscar sempre o alinhamento com os princípios do Tikkun Olam. E como saber se a gente está no caminho certo?
O que fazer para fortalecer a nossa conexão com a luz divina, para a gente se tornar um agente mais eficaz do Tikkun Olam? O capítulo 26 dá algumas pistas. O texto fala da importância do estudo, da meditação, da prática da compaixão, da generosidade. Então não é só mudar hábitos de consumo ou práticas profissionais, mas promover uma transformação interior profunda que se reflita em todas as áreas da vida, né? Exatamente. A mudança verdadeira começa dentro de cada um. Ao cultivar a compaixão, a generosidade, a sabedoria, a gente se torna mais apto a agir no mundo de forma justa, equilibrada, contribuir para o Tikkun Olam de forma mais autêntica, eficaz. E essa transformação interior, como ela se conecta com a tecnologia e a globalização? Ao cultivar essa sabedoria interior, a gente desenvolve a capacidade de discernir como usar a tecnologia, a globalização, a serviço do bem, a serviço do Tikkun Olam. A gente pode usar a tecnologia para conectar pessoas, disseminar conhecimento, promover justiça social, usar a globalização para construir pontes entre culturas, facilitar comércio justo, desenvolvimento sustentável. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar consciente das armadilhas, dos perigos que a tecnologia e a globalização também apresentam. A gente precisa estar vigilante para não se deixar levar pela promessa de progresso material, sem pensar nas consequências éticas, sociais das nossas escolhas. É um desafio complexo, né? Sem dúvida. Mas o texto colado traz uma mensagem de esperança. O futuro não está predeterminado. A gente tem o poder de moldá-lo, construir um mundo mais justo, harmonioso, mais próximo da luz divina. E essa construção, como a gente viu, começa dentro de cada um de nós. Ao cultivar a sabedoria, a compaixão, a generosidade, a gente se torna agente do Tikkun Olam, contribuindo para a manifestação da luz divina no mundo. E essa talvez seja a mensagem principal do texto colado. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na grande teia da criação, na jornada da humanidade, rumo à redenção, rumo à união com o divino. É inspirador mesmo. Pensar que, apesar de tantos desafios, né, o futuro não está assim totalmente definido. Que nós, como indivíduos e como um coletivo, podemos influenciar o curso da história, né? Construir um futuro mais próximo da luz divina. Uhum. E o texto lá, com essa análise tão profunda do Tsintzum, né, nos dá um guia, uma bússola moral para navegar nesse mar de possibilidades. Uma das ideias mais fortes que a gente encontra no texto colado é que a Geulah, a redenção final, não é um evento passivo, que vai simplesmente acontecer em algum momento futuro. Mas sim um processo ativo, uma construção coletiva, que exige esforço, né? Dedicação e uma profunda transformação moral e espiritual da humanidade. É isso, a Geulah não é um destino, é uma jornada que exige da gente, de cada um, a busca pela sabedoria, compaixão, justiça. E a tecnologia, a globalização, todas essas ferramentas que a humanidade desenvolveu, né, podem ser usadas para acelerar essa jornada ou para tirá-la do curso. O texto colado nos alerta bastante sobre os perigos da gente se deixar levar pela busca desenfreada por progresso material, acumulação de riqueza, poder, sem considerar as consequências éticas e espirituais das nossas ações. É como construir um prédio magnífico, né, em cima de fundações frágeis, ignorando os princípios básicos da ética e da sustentabilidade. A verdadeira Geulah, a redenção completa, só vai acontecer quando a humanidade, como um todo, se alinhar com a luz divina, quando as nossas ações e intenções refletirem a sabedoria, a compaixão, a justiça que emanam do Criador. E o Tsintzum, essa contração divina que possibilitou a criação, né? Mostra pra gente que esse alinhamento não é uma imposição, é uma escolha. Deus se retraiu, se ocultou para nos dar livre-arbítrio, a capacidade da gente escolher o nosso caminho. Cabe a cada um de nós, então, decidir, né? Se vamos usar essa liberdade para construir um futuro de harmonia, justiça, ou para continuar nesse ciclo de egoísmo, violência e destruição. O texto colado nos convida a essa profunda reflexão sobre o papel da tecnologia e da globalização nesse processo de escolha, nessa jornada rumo a Geulah. A gente precisa se perguntar, sempre, né? Se as nossas inovações, as nossas relações globais estão a serviço da luz divina, ou se estão alimentando as forças do caos e da escuridão. E essa pergunta, a constante autoavaliação precisa estar presente em tudo na nossa vida, né? Desde nossas escolhas de consumo até as decisões profissionais, as relações, o nosso engajamento político, social. Construir a Geulah não é uma tarefa só para heróis ou líderes messiânicos. É uma responsabilidade de todos, um esforço conjunto que exige a participação de cada pessoa, em cada pequena ação, em cada escolha consciente. E o texto colado com essa análise profunda do Tsintzum e suas implicações, né, nos oferece um mapa, uma bússola moral para guiar os nossos passos nessa jornada tão desafiadora e inspiradora. E a gente tem a sabedoria para entender os ensinamentos, né, que estão nesse mapa, a coragem para trilhar o caminho da luz e a compaixão para estender a mão para os nossos irmãos nessa jornada rumo à redenção. E com essa mensagem de esperança e responsabilidade, a gente encerra a nossa imersão no Tsintzum e suas implicações para a tecnologia, globalização e o futuro da humanidade. Esperamos que essa jornada tenha plantado em você, ouvinte, sementes de reflexão e ação.
Que a luz divina ilumine seus passos.